A inteligência artificial tem facilitado muito a vida daqueles que querem desenvolver projetos na internet. Antigamente a gente tinha que hospedar um site no WordPress se a gente quisesse ter um blog de conteúdo otimizado para SEO. E para isso a gente tinha que pagar uma hospedagem que poderia ficar extremamente cara, gerenciar um cPanel, banco de dados MySQL com PHP-MyAdmin, conectar remotamente, fazer um monte de outras frescuragens, tudo manualmente, mexendo com plugins, temas, ter que assinar plugin todo ano, plugin de SEO, plugin de... Não era sustentável. Poderia dar muito trabalho, muita dor de cabeça, mas agora, com a inteligência artificial, esse trabalho ficou muito mais fácil com aquele famoso Vibe Encode, mas eu não tô falando de qualquer Vibe Encode que você vai lá, cria um site no Lovable lá, nem se importa com SEO, faz um trem lá feito em SPA que não vai ter nenhuma relevância para o Google e acha que tá arrasando. Não, eu não tô falando desse tipo de criação de site com Vibe Code. Até porque Vercel, Netfly, Supabase, Firebase, essas ferramentas, essas plataformas de PSaaS que você paga para ter banco de dados, grande parte delas são caras, você pode conectar APIs, sistemas diferentes, comunicações diferentes, vai ter dor de cabeça, vai ter exposição das suas chaves, vai ter muita coisa complexa, que era uma das coisas que eu tinha ódio de migrar para esse ecossistema recente, essa nova forma de programar usando JavaScript. Eu tinha ódio de fazer deploy, coisas do tipo. Para mim, eu preferia arrastar o arquivo PHP lá para a pasta e pronto, ver tudo funcionando. Mas, finalmente, depois que a IA ela evoluiu e me trouxe luz para eu conseguir criar, dar vida a meus projetos, até mesmo criar jogos online com facilidade, sem saber nada de programação. É claro que você não vai lá criar um sistema sem entender, sem saber como é que funciona a arquitetura, o que você pedir, o que você quer ver naquele código que você tem que tirar, tem que otimizar, porque senão com certeza vai vir vulnerabilidades, vai vir um sistema pesado, mal otimizado, que vai gastar mais requisições, vai solicitar mais o banco de dados, e isso vai acabar gerando um custo mais alto para você. Eu não estou falando para você usar Next.js, usar Astro, essas frameworks pesados, cheios de dependências, JavaScript, cheio de abstração. Não, eu estou ensinando vocês a usar um ecossistema e eu quero mostrar para vocês o ecossistema que eu estou usando, que é o ecossistema do Cloudflare. Muitos de vocês devem conhecer o Cloudflare, que é um CDN muito famoso. Quem usa o WordPress sempre usou o Cloudflare porque queria deixar o site mais rápido. Mas o Cloudflare ele vai muito além disso. Ele é realmente um ótimo servidor para serverless, que são servidores que ficam na borda da internet. Ele não tem um CPU rodando 24 horas. A pessoa entrou, solicitou e recebeu. É basicamente isso. Você não tem que se preocupar com CPU, com RAM, com máquina, com localização, com nada disso, que é uma das coisas que me dava dor de cabeça também quando eu tinha WordPress. Cheguei a pagar quase $80 para ter um sistema hospedado em WordPress que aguentasse 1 milhão de visitas mensais. Pra você ter ideia, eu pagava um Headcern, que é um servidor muito barato, pagava um painel para gerenciar o PHP e o WordPress, que era o OneCloud, e também já paguei o Cloudflare, a APO e essas outras coisas para otimizar o WordPress. Agora eu não preciso pagar absolutamente nada disso. Eu tenho todos os meus sites numa hospedagem de apenas $5. E na verdade, para a maioria das pessoas, essa hospedagem ela vai ser gratuita. Não sei por quanto tempo, às vezes o Cloudflare pode aumentar seu preço, igual faz a Vercel e a Netfly, mas por enquanto, tudo que eles oferecem por $5 tá de muito bom agrado. É claro que uma hora ou outra, se você fizer um site mal feito, mal otimizado, faz requisições no banco de dados desnecessariamente, aí logo você vai precisar realmente pagar os custos, porque aqui a gente paga por uso, é um pass, não é uma hospedagem que você tem total acesso, mas você tem um ecossistema perfeito e eu quero apresentar esse ecossistema aqui para vocês. Vamos para a tela do meu computador que eu vou mostrar para vocês aqui. Esse é o Cloudflare. Quem conhece o site do Cloudflare já sabe como é que funciona. Eu usei o Cloudflare por vários anos e isso aqui sempre me pegou, esse tal de computação e works. Eu não fazia a mínima ideia do que é esse works, para que esse works servia. Para mim era muito complicado, eu entrava lá e via umas coisas complexas porque eu não manjava de programação em JavaScript na época, eu só manjava de PHP e para mim isso era uma coisa totalmente nova. Mas com a chegada da IA eu comecei a estudar
E eu até tentei usar um headless CMS. Eu não consegui conectar a API. A IA não era tão inteligente na época. Isso me fez criar um ódio de JavaScript. Eu sabia que JavaScript era cheio de dependências, eu sabia que tinha uma biblioteca enorme com um monte de arquivos que a gente não faz a mínima ideia do que é. E tinha aquele trem do terminal de NPM, não sei o que lá das quantas. Eu não queria nada disso. Aí chegou o Codex, chegou o Cloud Code, chegou essas ferramentas aí que faz tudo por você. Basta você instruir. Isso facilitou minha vida, porque hoje eu só falo para o Codex para mim, cria um site no Cloudflare usando o Angular e conectando com K1, com R2, que eu vou explicar o que significa cada uma dessas coisas aqui para vocês entenderem melhor. E hoje eu não preciso nem entrar no Cloudflare para poder criar um site dentro do meu Cloudflare. Não preciso fazer nada disso. O Codex faz tudo isso pelo terminal, da maneira que eu solicitei. E é claro que esse processo não é o melhor, né? Não é o ideal. Eu ainda prefiro e recomendo você criar o seu projeto em TypeScript ou JavaScript e hospedar, talvez, no GitHub. E lá você fazer deploy pelo Cloudflare. O ecossistema da Cloudflare é bom porque você não precisa de absolutamente conectar nenhuma API. Vou mostrar para vocês aqui um dos meus projetos. Aqui. Eu estou aqui no Works e Pages, que o Works é basicamente você enviar o seu site JavaScript e o Cloudflare vai fazer deploy, vai gerar o arquivo JS, que é o que a pessoa vai carregar, e pronto, perfeito. Mas antes de mais nada, algumas pessoas têm um certo receio quando se fala de sites feitos em JavaScript. Tem dois problemas. Sites de JavaScript eles podem ser vulneráveis, não é uma ótima linguagem para back-end. Muita gente faz, principalmente usando Node.js, mas não é recomendado. É por isso que eu fiz o meu back-end num work separado e eu coloquei o Cloudflare Access para poder proteger de qualquer tipo de tentativa de invasão. Outro problema também é que as pessoas acham que sites em JavaScript não é bom para SEO. E realmente, sites feitos em SPA, que é o que JavaScript ele foi proposto a fazer quando começou a criar sites para o front-end, realmente não é bom, porque ele é totalmente feito em JavaScript e renderizado no navegador da pessoa. Aí realmente isso não vai ter nenhuma relevância para SEO. Mas os sites que a gente faz aqui no Works, os sites que eu faço em JavaScript, eles são SSR, ou seja, eles são renderizados no servidor antes de serem entregues para a pessoa. Então é igual no PHP. A pessoa ela vai receber o site em HTML, CSS, IGS, aqueles arquivos locais. Ela não vai ter nenhuma renderização feita no dispositivo dela. Ela pode até ter, mas é alguma coisa de design, alguma coisa desse tipo. Nada que comprometa o SEO do Google. Se bem que o SEO está morrendo, né? Então não faz tanta relevância assim. Deixa eu mostrar aqui para vocês como é que é um painel do Works. Aqui você tem algumas informações, métricas, implementações, que é os deploy que você faz do GitHub ou de outro lugar. Aí temos aqui as associações, que é ele conectando com seus bancos de dados. Você pode conectar vários bancos de dados diferentes, pode conectar KV, CDN e outras funcionalidades interessantes, que eu acho muito interessante isso. Aqui em observabilidade, a gente tem aqui as visitas, tipo um relatório de quem fez o get no seu site, quem acessou seu site, tá vendo? Várias pessoas tentando acessar coisas aqui que não deveriam, né? Temos aqui a parte dos domínios, para você gerenciar os domínios, e as configurações, onde você coloca suas chaves, suas variáveis de ambiente, suas chaves de API, coisa do tipo, de maneira segura, que não vai ficar exposta dentro do GitHub ou de um arquivo .env. Basicamente, o que você tem que aprender é criar um site feito em JavaScript ou TypeScript, que são as linguagens reconhecidas pelo Works, mas você também pode usar Golang e pode usar também o Rust, que é uma linguagem em WebAssembly. Então, aqui ele não renderiza apenas o JavaScript, ele também faz deploy de WASM, a Assembly, né? E agora, vamos falar sobre o que você pode fazer com o Cloudflare Works. Além de você hospedar seus sites feitos em JavaScript, você também pode conectar ele diretamente, sem nenhuma chave de API, nem nada, só através desse menu aqui, associações, uma variável, é claro. Você pode conectar ele a qualquer coisa do seu ecossistema. Pode ser uma IA, pode ser modelos de IA, você tem vários modelos de IA aqui que você paga por computação em vez de API, às vezes pode sair mais barato. Temos aqui também armazenamento de banco de dados, temos aqui armazenamento de objetos, que é o equivalente ao S3 da Amazon, né, que é o R2, que é tipo o CDN mesmo de arquivos e tudo mais. Temos aqui também o Hyperdrive, que esse aqui eu ainda não estourei, ainda não faço ideia de como é que funciona, mas eu acho que é para algum tipo de aceleração de banco de dados. Temos o Works KV,
KVs são tipo de chaves que elas são bastante úteis caso você não tenha muitas modificações. Elas podem que facilitar o armazenamento de dados, ao invés de usar o SQLite, que é o que o Cloudflare oferece. O Cloudflare oferece aqui o D1, que é o que a gente usa para os nossos bancos de dados, que é em SQLite. Você pode criar quantos bancos de dados você quiser, para qualquer site que você quiser, e é só você associar um com o outro, ele vai ter a comunicação. É basicamente só isso que eu preciso falar nesse vídeo aqui, que é o que eu estou usando no momento. É claro que ele tem várias coisas interessantes. Por exemplo, ele tem um tal de Durable Objects que eu usei para fazer um jogo online. Isso mesmo, um jogo online em tempo real. Eu fiz usando JavaScript e o Durable Objects. O Durable Objects, ele renderizava, não é renderizar, ele faz a ação do jogo online, as requisições, a salva no banco de dados, tudo aqui dentro do Durable Objects. Então isso é seguro, a pessoa não pode mandar uma requisição falsa, porque ela vai passar aqui pelo Durable Objects. Então se você quiser criar uma coisa segura também, talvez um SaaS seguro usando JS e o ecossistema da Cloudflare, talvez o Durable Objects. Outras coisas aqui também. Uma coisa que eu gosto muito é a questão de segurança. A gente tem o OAuth, né? Tem o Turn Site, que é aquele tipo CAPTCHA, só que do Cloudflare. Ele é melhor do que o do Google, não aparece aquelas coiseiras para você ficar. Temos várias outras funcionalidades que eu não vou explorar a fundo aqui, fora aquelas que você coloca nos seus domínios, né? De velocidade, de cache, de redirecionamento e tudo mais. É realmente o melhor ecossistema. E aqui eu estou indicando para você que você pode ter um site feito em Cloudflare, feito no ecossistema do Cloudflare, e você não vai precisar se preocupar com ter uma conta no Supabase, uma conta no Vercel, uma conta no não sei aonde. Não, é só Cloudflare. É claro que se você precisar de um banco de dados mais robusto, talvez um PostgreSQL, que não é o caso da maioria das pessoas que usam WordPress, porque o WordPress usa MariaDB, um banco que não é tão bom assim como outras pessoas acham. É desnecessário, é um peso desnecessário para a maioria dos blogs, e-commerce e coisas do tipo. Você pode usar muito bem o SQLite, tranquilo. A única desvantagem do SQLite é que ele não permite uma gravação simultânea dentro do banco de dados. Então ele faz uma fila de gravação. Mas a leitura é normal, é igual a qualquer outro banco de dados. Mas se você ainda precisar de robustez, temos PostgreSQL. Aí sim você vai precisar do Supabase e aí você pode comunicar normalmente aqui com o Cloudflare, mas esse vídeo eu fiz ele pensando naqueles que querem abandonar de vez o WordPress. E eu vou mostrar para vocês alguns projetos que eu fiz aqui usando o Cloudflare. Meu primeiro site que eu migrei, assim, que eu gostei de migrar, foi o SK Dojo. Porque o JavaScript e a IA, ela dá liberdade para você dar vida às suas ideias. E bem otimizado. Aqui é um jogo de DLE, aquele joguinho que você digita um nome e tenta adivinhar, por exemplo. Tem configurações da partida, compartilhamento. Eu fiz coisa de embed aqui, ó, para você copiar e colar no seu site. Fiz aqui, ó, conquistas diárias, os últimos jogos que você jogou, a resposta do dia, as suas estatísticas, tudo isso fica salvo no local storage do seu navegador. Eu não precisei criar usuário nem nada, porque eu queria evitar qualquer tipo de brecha para uma pessoa tentar fazer alguma coisa com o meu site. Porque um dos motivos de eu abandonar de vez o WordPress e migrar tudo para o JavaScript no Cloudflare é que eu não vou ter nenhuma dor de cabeça com entrar em admin para poder fazer atualização de plugins, para poder tirar vírus, para poder fazer alguma atualização. Eu só venho aqui no meu ecossistema do Codex e peço para ele fazer uma mudança ali ou aqui. Posso publicar um post via API e eu também fiz um back-end para mim gerenciar meus dados, gerenciar os arquivos de mídia e também ver as estatísticas. Eu fiz um back-end tipo os headless CMS da vida, só tenho que adicionar mais algumas coisas lá, como automações e coisa do tipo. Mas está perfeito para mim. Eu já posso dizer que eu consigo abandonar o WordPress tranquilamente. Outro site que eu fiz aqui também foi o SK Sensei. É um site para aprender japonês, ó, modo claro, escuro e tudo mais. Tem até que mudar esse menu aqui, porque eu coloquei para ele ser scroll horizontal, mas eu acho que é só no mobile que ele está fazendo isso. Aqui é um dicionário de japonês, tem vários idiomas também, ó. Multilingue você pode fazer aqui facilmente, é só pedir para IA, ela vai fazer. Você pode criar o banco de dados da maneira que você quiser. No WordPress você não tinha essa liberdade, até tinha, mas você tinha que saber programar. Se você ainda insiste em usar o WordPress, eu recomendo bastante o Metabox, que é um plugin muito bom para você ter essa liberdade que eu tenho aqui também no JavaScript. Ele cria umas espécies de páginas usando Twine. Você pode colocar funções PHP dentro do HTML que ele vai renderizar e fica mais fácil de você criar
fazer as coisas, mas não quero complicação para minha vida. Eu não quero ter que ficar gerenciando vários sites, ficar entrando em PHP de mim, ficar tirando vírus. E todos esses sites feitos em JavaScript, diferente do WordPress, é que você consegue tirar 100 no PageSpeed facilmente, tanto em velocidade, como em SEO, como em usabilidade, qualquer outra coisa do tipo. Tirar 100 na PageSpeed é uma maravilha fazendo um site de S. É só você tem que saber como é que vai fazer esse prompt para IA fazer o site perfeito, sem nenhum bug, sem nenhuma coisa errada, e você vai ter que explorar, ver os resultados, falar para IA mudar isso, mudar aquilo. É um processo rápido, porque eu estou criando praticamente um site por dia, um site a cada 3 dias. Eu estou aqui fervendo, só que ao mesmo tempo isso é um pouco prejudicial, né? Porque é praticamente os nossos conteúdos, os nossos dados, eles perderam valor. E a AI ela é capaz de fazer tudo isso aqui, traduzir, criar conteúdo, gerar texto, fazer... É complicado. Hoje a gente tem que migrar para serviços mesmo. Porque conteúdo hoje perdeu o valor. Mas se você quiser economizar, gastar menos com o seu projeto, se você tem um site institucional, ou quer fazer um site para cliente, um site local, você não quer que o seu cliente pague hospedagem, paga só uma vez o domínio no ano e ele não vai receber mais de 10 mil visitas por dia, Cloudflare é para ele. Pode ficar tranquilo que por enquanto não tem nenhuma cobrança, tem o tier, o plano gratuito lá, igual o Vercel, que vai suprir a maioria das pessoas. E se um dia eles acabarem com o plano gratuito, que eu acho difícil, porque eles oferecem CDN gratuita há muitas décadas. Desde quando eu criei meu site a primeira vez, eu vi esse tal de Cloudflare. Eu até tentei conectar, falei, rapaz, complicado demais, não quero não. Aí abandonei, depois de alguns 3, 4 anos eu cedi e fui para o Cloudflare para poder usar como CDN, para proteger o meu site de segurança e também para deixar ele mais rápido com cache, com otimizações de velocidade em cima da borda e tudo mais. Outro projeto também que eu montei aqui, ó, o Roblox, roblox.com. Mesmo esquema para IA migrar do WordPress e ele me trouxe muitas funcionalidades que eu não teria dentro do meu WordPress. E eu criei um site aqui também de catálogo de impressão 3D. Tudo isso aqui feito com o Cloudflare. Mas eu já vou te dizer, esses sites não estão tão lindos assim, porque eu não manjo de design. Agora que eu descobri um skill muito bom para poder fazer design. Eu nunca fui bom de design nem no WordPress, nem aqui em lugar nenhum. Eu sou mais focado no conteúdo. E eu gosto de coisas alinhadas, organizadinhas, assim. Isso eu gosto, eu não gosto... Aí às vezes ela faz uns trem esquisito, tipo encolher essa parte aqui, ó, do texto para ficar só até aqui, essas coisas malucas. Eu tenho que ficar falar para ela ficar mudando e tudo mais. Só que esse aí é o ecossistema do Cloudflare. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu não vou aprofundar muito, porque já deu 20 minutos de vídeo. É isso que eu queria apresentar para vocês. O que eu estou usando agora e por que você também pode abandonar o WordPress. Mas é claro, faça isso de maneira segura. Entenda o que você está pedindo para a IA. Faça as check-ups de segurança e tudo mais. E tenha muito cuidado na estrutura, no que você vai usar, no que você vai fazer. Eu estou usando o Ono como framework leve, focado em Cloudflare Works. E o Drizzy ORM para poder gerenciar os D1. Eu vejo que muita gente gosta de ficar usando Next.js, Astro, Nuxt ou alguma outra framework assim mais complexo, mas é desnecessário. Na verdade, você consegue fazer um site desse aqui sem nenhuma lib, nenhuma dependência do NPM ou de qualquer outra biblioteca de JavaScript. Eu não manjo muito desses esquemas ainda não. Mas é um processo um pouco simples, você tem que saber o que pedir. Tem que manjar de arquitetura. E olha que tem muito programador profissional que não manja de arquitetura. Que faz site bagunçado, feio, que faz site sem otimização para SEO. Mas se você manja de SEO, manja de estrutura, manja das ideias e sabe o que pedir ou como consertar, vai ser fácil para você. Mas eu sei que a maioria das pessoas aqui são um pouco leigas, então qualquer dúvida, qualquer ajuda, estou aqui à disposição de vocês. E muito obrigado e até o próximo vídeo.